Legal é que o pastor arruma essas coisinhas bem leve, bem sutil para a gente enfrentar, né? Mês da família e a gente já começa com um teminha bem leve. Mas é muito legal a gente pensar nessa frase, né? Quando a igreja era importante, por quê? Nós sempre declaramos que nós temos a sequência do ministério, né? Primeiramente Deus, segundo a família, terceiro a igreja, né? Então falar sobre a igreja e falar sobre a família no mesmo momento é crucial, né? Para mim, há pouco tempo seria difícil, né? Antes de Cristo seria difícil falar sobre família. A minha família, até os meus colegas de trabalho zoam, porque eu falo que a minha família é 3. Eu, meu pai e minha irmã, né? Tem minha irmã, meu pai e meu irmão. Então, minha família era 3. Eles falam que eu sou sem família, Joana, enchendo o saco. Mas hoje, glória a Deus, olha o tamanho da minha família. Olha que família linda que eu tenho, né? Então, quando a gente começa a pensar sobre a igreja e a família, tem todo o sentido para ser uma mensagem só. Eu separei alguns dados, alguns comentários, só para a gente fazer um contraste do quando isso passou a ser verdade. Dentro da igreja e fora. Porque se a gente olhar um pouco mais atrás, na década de 90, o almoço de domingo, que até hoje é importante, sim, continua, né? Pelo menos na maioria das casas. Aquela macarronada, aquele almoço especial, aquele tempo junto, o almoço que só sai tarde, né? Para nós que é homens, fica morrendo de fome, né? Mas era sim uma sequência que tinha esse tempo do almoço e tinha também, por obrigação, a família estar na igreja. A família tinha como parte do seu ritual, domingo pós domingo, estar juntos e estar na igreja. O homem tinha a figura principal nisso, como regra, né? E conduzir a sua família para a igreja. Hoje, com o tempo, isso tem se perdido. E infelizmente, até mesmo dentro da igreja, a gente ainda ouve homens falando para a família. Ao invés de falar, vamos, que hoje é dia de igreja, você não vai, você fica, porque a salvação é individual. Sério? A salvação pode ser individual, mas a responsabilidade é sua, né? Então, a gente começa a ver que esse modelo da década de 90 vem se perdendo, assim como muitas coisas vêm sendo atacado. Agora eu vou defender um pouquinho os homens também, né? A gente sabe que quando um não quer, 2 não brigam. Quando um não quer, também 2 não fazem, né? A gente pode lutar com todas as nossas forças, mas se a mulher também não apoiar, não incentivar, não querer acompanhar, a gente vai ter que fazer igual o desenho da década de 90. Porrete, pega pelo cabelo e arrasta, né? Eu estou vendo que tem alguns homens aí que tem um porrete no porta-mala lá guardado. Finge que é para ver se o pneu está bem cheio. Mas irmãos, essa decisão tem que ser conjunta, né? E com o passar do tempo, os valores das famílias têm se perdido nesse sentido. A igreja deixou de ser algo importante, pelo menos na maioria delas. E dói falar, porque isso começa muitas vezes até mesmo dentro da igreja. Se o meu filho não quiser ir, deixa ele ficar hoje. Deixa ele ficar amanhã. Obrigado, filha. Tá vendo que exemplo, hein, mano? Caramba, me senti importante agora, hein? Mas, até onde a gente vai permitir a nossa igreja deixar de ser importante, ou deixar de ser a primeira coisa que você pensa no domingo, que você pensa quando acorda? Até onde? É muito legal quando a gente começou aí o tempo de oração e o pastor separou homens e mulheres para ser intercedido em separado, porque cada um tem a sua parte para isso acontecer. E até enquanto eu estava me preparando para isso, eu vi 3 princípios muito importantes para nós mantermos a nossa igreja como algo importante. Eu espero que não só para mim, mas para você, a igreja continua sendo importante. Amém? Opa, coisa boa. E o primeiro princípio que eu separei
é em Josué 24:15. A gente vem numa série, né, saindo do deserto rumo à terra prometida, e durante esse tempo a gente viu a coragem de Josué. Então nada mais justo do que começar com uma decisão vinda dele, né? E esse versículo ele é muito rico, é um versículo muito usado, mas muitas vezes se perde ainda alguns detalhes desse versículo tão importante. Eu vou orar para nós se aprofundarmos um pouquinho mais. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de estar em Tua casa, Pai. Pai, muito obrigado por essa família que o Senhor vem formando aqui, Pai. Obrigado, Senhor, porque sabemos, Pai, que o que nos une é o único sangue puro, que é o sangue do Teu Filho, o nosso Salvador, Pai. Obrigado, Senhor, porque através desse sacrifício, através desse amor e através do Senhor vindo até nós, hoje temos motivos para estar aqui. Não sozinhos, mas em família. Pai, que o Senhor continue abençoando as famílias aqui, Pai. Que o Senhor continue a dar força, dar coragem, dar ousadia para os homens começarem o seu ministério dentro de casa. Pai, que as mulheres como auxiliadoras também, Pai, possam entender o seu papel e incentivar e apoiar e estar junto, Pai, assim como o Senhor desenhou para ser, Pai. Que nós possamos ser para os nossos filhos, não sargentos, mas exemplos. E que continue sendo com o único propósito, a honra e glória do Teu santo e poderoso nome, Deus. Fale conosco esse momento, Pai, em nome de Jesus. Amém, Pai. Então, quando a gente lê esse versículo, já vem logo aquele peso único da decisão de Josué, né? Então vamos pensar um pouquinho mais no contexto, isso vai ampliar um pouquinho mais para nós. Eu vou ler o versículo. E diz assim, deixa eu ver se eu tenho aqui na tela. Boa. Se porém não agrada a vocês servirem ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses de seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, cuja terra vocês estão vivendo. Eu, porém, e a minha família serviremos ao Senhor. Quando a gente pensa nessa declaração de Josué e a decisão dele, muitas vezes a gente acaba isolando todo o testemunho de Josué. A decisão dele não começou nesse versículo. A forma como ele viveu e viveu até esse momento mostrava essa decisão clara. Não foi um ato, mas era uma vida com essa decisão. Muitas vezes a gente perde o foco, a gente perde o nosso convívio com Deus, porque a nossa decisão é única. Se a gente olhar hoje para o que nós estamos fazendo na igreja, ainda tem aquela paixão do dia em que você se entregou para Jesus? Muitas vezes, irmãos, a gente pergunta por que o irmão servia há quanto tempo e saiu, e se esfriou, e se afastou. A decisão dele deixou de ser prioridade. A igreja deixou de ser importante. E muitas vezes começa de uma forma tão sutil que nós nem mesmo percebemos. Junto com essa decisão, Josué traz duas opções. E não só para a época, mas para os dias de hoje, essa decisão faz todo sentido, essas opções. Ele apresenta os deuses dos antepassados dele e os deuses do lugar onde eles estavam vivendo. Irmãos, todos os dias nós somos tentados por esses dois deuses. A gente é tentado pela nossa cultura, pelos nossos costumes, pelo lugar de onde a gente vinha e pelo velho eu. E esse deusinho aí é difícil de matar, o velho eu. O velho eu. Todo dia a gente tem que tirar esse Deus do trono e colocar o nosso Senhor no trono. Olhando para Josué falando, cara, eu e minha terra serviremos, eu e minha família serviremos ao Senhor. Quando a gente lê um pouquinho mais para trás, nesse mesmo capítulo, a gente consegue entender aonde levou ele a esse discurso.
Josué começa lembrando o povo de tudo que Deus tinha feito. Josué começa lembrando da onde Deus tinha tirado o povo. Josué lembra eles dos milagres que Deus havia feito por eles. E então ele conclui: diante de tudo isso, vocês escolhem a quem vocês vão servir. Se vocês querem voltar para os deuses dos seus antepassados, se vocês querem ser contaminados por essa cultura a qual vocês estão vivendo, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, a gente vive uma luta, os homens principalmente, a gente comenta muito isso e ora muito isso. Às vezes a esposa olha para nós e fala: eu queria meu marido firme na igreja. Mas o que você tem feito para incentivar o seu marido a estar firme na igreja? O que você tem sacrificado? O que você tem apoiado? O que você tem incentivado? Eu louvo a Deus pela minha esposa, que eu tenho até dó dela. Eu arrasto ela para todo lado, cara. Eu arrasto. O ministério, enquanto a gente estava estudando o seminário, muitas vezes nós somos lembrados da honra à nossa esposa. Porque quando a gente está servindo a Deus, a gente está tão preocupado com as almas, que muitas vezes a gente acaba deixando elas um pouquinho de lado. Mas é muito fácil dar honra às nossas esposas, porque todo dia ela abre mão de coisas por nós. Pela nossa vontade, a gente sabe que ela está fazendo por Deus, mas começa em nós. Começa em nós, muitas vezes, deixar a casa suja porque tem que sair correndo, e eu acabei de chegar e você vai comigo, porque é uma visita. Começa em nós. Muitas vezes, querer um ensaio, querer um tempo, e elas têm que abrir mão e estar com a gente. Há alguns dias atrás, a gente tomou um café aqui com os jovens na igreja, né? E foi até legal, que eles queriam vir dormir. A gente estava num momento juntos lá, e estavam alguns deles, e começou um cochicha com o outro, que cochicha com o outro, daqui a pouco vieram: ó tio, amanhã você está de folga, vamos dormir na igreja. 10 horas da noite. Eu olhei para a cara de desespero da minha esposa, acho que ela já olhou e falou: ele vai. Ele não vai ter coragem de falar não. Mas consegui falar não, pelo menos um pouco. Estou melhorando. Mas, irmãos, as nossas esposas têm nos apoiado. Faz toda a diferença para nós servirmos a Deus. Às vezes a gente pede para os nossos filhos estarem mais na igreja, mas a gente marca um compromisso no mesmo dia. Vai passear num lugar da hora, comer aquela comida especial, e jovem não come mesmo. E aí depois a gente olha e fala: pô, meu filho não quer ir para a igreja, mano. Por quê? Eu fui numa reunião de líderes, de jovens, e eles no discurso lá, e conversando, me dando alguns conselhos, eles falaram: cara, o pior adversário que você vai enfrentar na liderança de jovens é os pais. Eu olhei e falei: você é louco, cara. Qual pai que não quer o filho na igreja? Mas é nesses momentos que a gente enfrenta o nosso desafio. E cada dia é um desafio novo, mas ao mesmo tempo é um presente sem par. Sem par. Por isso que agora eu tenho um monte de sobrinhos. Eu tenho uma sobrinha de sangue ali, mas coitada, agora ela tem que dividir com um monte aí, o tio. Tem que dividir com um monte. Glória a Deus por cada um desses jovens e pelo apoio que os pais têm dado para o nosso ministério. Mas tudo isso para a gente pensar se a gente está realmente sendo bênção, se o que nós estamos colhendo está pesando justamente pelas nossas escolhas. Josué, quando ele apresenta essa decisão, ele tem convicção que a família dele vai apoiar ele no ministério. Ele teve a ousadia de falar pela família: eu e minha família serviremos ao Senhor. Às vezes a gente não quer nem mesmo insistir. Vamos, amor? Ah, não vou não, eu também não queria ir mesmo, vamos ficar, né? Josué foi muito ousado, porque a igreja para ele era importante. E se a igreja é importante para nós, nós temos que decidir hoje se nós e nossa casa serviremos ao Senhor. Josué vivia a sua decisão muito, muito intensamente. Quando eu estava para definir se eu ia estudar mesmo seminário ou não,
eu comecei a fazer uns desafios aí, eu inventei umas coisas bem difíceis. Falei, meu, isso aqui Deus não vai romper. Isso aqui Deus não vai romper. E aí eu coloquei, primeira coisa, eu falei, a minha esposa vai ter que me apoiar. Só que eu não vou falar para ela. E aí, em uma situação que teve, o pastor Alex quis passear um pouquinho na barriga do peixe, né? E aí o pastor Davi me ligou e falou, ó, o pastor Alex ainda não deu total certeza, mas se ele mostrar relutância em já assumir como presidente, você assume como pastor, ele fica como auxiliar, pelo menos no papel, porque não tem nem como eu ter um desse de auxiliar, né? Até ele definir, beleza? Eu falei, tá bom. Só que a outra condição que eu tinha colocado era que o Davi enxergaria em mim essa capacidade, como meu líder, meu pai na fé. Eu falei, é ruim do Davi, com todo esse conhecimento, olhar para um cabeçudo igual eu e enxergar alguma coisa. Então ali eu respondi sim para ele, e quando eu desliguei o telefone, eu falei, Deus, você está de sacanagem, você derrubou. Eu falei, mas eu já sei onde eu vou arrumar minha desculpa, né? Liguei para a Lene e falei, Lene, ó, o Davi falou isso, e aí? Ela, não, pode aceitar. Eu falei, caramba, deu ruim. Deu ruim. Mas tudo isso, irmãos, só para a gente lembrar um pouquinho. Você só vai ter a sua família toda servindo ao Senhor, como Josué declara, se você estiver pronto para responder sim para Deus e incentivar cumprindo o seu papel, seja como esposa, seja como marido e seja como filhos também. Ontem à noite eu estava conversando um pouco com o Brian, com a Giovana. O Brian empolgado com um brinquedinho novo que ele ganhou aí para usar na igreja. E eu falei isso para a Giovana. Falei, Giovana, você pode desonrar o pai como um pastor. Você sabia disso? E ela olhou toda espantada. Eu falei, sim. Porque como eu vou conduzir, como eu vou trabalhar na igreja se vocês não estiverem servindo a Deus? Então, vocês filhos, saibam que vocês também têm essa responsabilidade. E não só a responsabilidade, mas a palavra mesmo manda que vocês honrem seus pais. E se a igreja é importante para vocês, vocês vão querer fazer isso. Vocês vão querer ver os pais de vocês firmes, unidos e servindo a Deus. E o outro trecho que eu separei, deixa eu confessar que não foi só eu que separei, foi o pastor Alex, né? Tá parecendo que eu fiz tudo sozinho. O pastor Alex jogou uma bomba aí na minha mão. Depois eu pego ele. Mentira, eu louvo a Deus porque Ele tem me desafiado, isso tem me ajudado a crescer muito. E não só ele, mas o Davi tem me esticado. Tem feito possível coisas que eu olhava e achava impossível. Mas esse trecho ele traz mais 2 conselhos que fazem toda a diferença. E se a igreja é importante para você, você vai querer ter ele ativo nos seus versículos que você tem em memória e na sua responsabilidade todos os dias. Esse trecho, ele fica em Hebreus 10. Nós vamos ler o 24 e o 25. Eu fico apontando para cá, ele não vai, mano. Quem achou, diz amém. Quem não achou, pede misericórdia aí, que a gente espera mais um pouquinho. Que bom ouvir esse barulho, né, pastor? Das folhas. Tá acabando, cara. Ninguém quer matar a árvore mais. Hebreus 10, 24 e 25 diz assim: importemo-nos uns com os outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. E não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns. Mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem que se aproxima o dia. E aí nesses conselhos, ele traz 2, conscientização e ação. E eu queria começar primeiro meditando na ação. E a ação ela está bem clara no versículo 25, né?
Não nos deixemos de se reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que se aproxima o dia. Esse livro de Hebreus, o título já diz para quem é escrito, né? É escrito para o povo de Deus. Eu acredito que aqui nós somos o povo de Deus. E esse lembrete é para o povo de Deus continuar sendo igreja. Irmãos, às vezes a gente se engana quando a gente fala que nós somos templo do Espírito Santo, nós achamos que podemos ser igreja sozinho. Por isso que a gente vê muita gente desigrejado. A gente viu um espetáculo aí na internet que o cara acabou falando besteira. Não vamos entrar aí nos detalhes. Mas o que ele estava tentando dizer é: você precisa de uma igreja, você precisa de um líder espiritual, você precisa de um pastor, você precisa congregar. Infelizmente ele foi muito infeliz na frase, como ele já estava fazendo alguns espetáculos, ele foi metralhado. Mas esse conselho é crucial. Nós precisamos continuar sendo igreja. Não queira ser igreja sozinho, não queira ser igreja na sua casa. Esse termo igreja, ele tem o significado de assembleia, de reunião com o propósito da honra e glória de Deus, de aprendermos juntos da palavra, de estarmos reunidos, de estarmos se encorajando, orando, intercedendo, cuidando uns dos outros, de termos momentos como esse que nós estamos vivendo aqui. Então não deixe de viver isso aqui. Não pense que você vai conseguir viver isso da sua casa. Deus te presenteou com essa comunidade por uma razão. É muito bom ver vocês de mão dadas aqui, cantando, corpo e família. É muito bom ver vocês olharem um para o outro. Não tem nada melhor do que ver o amor de Deus passado através dessas mãos, através desses abraços. E eu acredito que o que nós vivemos aqui como igreja, poucos têm o privilégio. Essa semana eu recebi um presentezinho aí, até postei lá, mas talvez alguns irmãos da igreja aí pensem que é inveja, não é. Eu uso todas essas oportunidades para mostrar para os meus amigos do trabalho o quanto eu sou abençoado em ter vocês. Quando eu postei aquilo lá, o que teve de amigos, de pessoas do trabalho que perguntaram, falaram: o povo da sua igreja é louco. Como assim? O cara veio aqui trazer? Eu falei: ele falou para mim ir lá comer, como não deu para ir lá, ele trouxe. Então, irmãos, a gente tem muita oportunidade de mostrar o quanto nós somos privilegiados por termos cada um de nós aqui. O quanto a igreja continua sendo importante. Não é o tempo que a igreja era importante, porque pode ter perdido a importância para muitos lá fora, mas para nós não perdeu. E se nós conseguimos mostrar tudo o que Deus tem feito por nós aqui como unidade, outros vão querer saber o que está acontecendo aqui. E essas cadeiras vazias precisam ser cheias. Tem mais cadeira ali dentro da salinha do choro. E tem umas cadeiras brancas lá embaixo. É leve, dá para carregar. Com certeza, olhar para o lado, para essas cadeiras, você consegue imaginar ainda mais pessoas que vocês queriam que estivessem sentados aqui. Então, não é só para nós que a igreja continua sendo importante. O mundo precisa saber que a igreja ainda é importante. A nossa família precisa saber disso. Às vezes nós somos cristãos aqui dentro e esquecemos de ser cristão para a nossa família. Hoje na nossa aula com os jovens, eu falei para eles a oportunidade que eles têm, porque eles têm uma identidade. Nós recebemos uma identidade, o pastor nos lembrou no momento da ceia, que nós somos filhos de Deus. Essa identidade, ela é a maior carteirada que você pode dar em qualquer lugar. Em qualquer lugar, você pode se apresentar como filho de Deus. Não tem faculdade, não tem carteirinha, não tem corém. Mais importante do que essa identidade que Deus te dá, de poder te chamar de filho.
E quando você olha e vê os irmãos que Deus te deu, aí que te dá mais riquezas ainda. O próximo que eu queria pensar é esse do 24, né? Pulou alto, acho que não foi eu que apertei, foi? Boa. O 24, ele traz a questão da consciência. Importemo-nos uns com os outros para incentivarmos ao amor e a boas obras. Irmãos, tem dias que nós precisamos desse cuidado uns dos outros. O nosso irmão Wagner às vezes chega com cada mensagem num momento, parece que ele escolhe, fala, hoje é o dia. O irmão está precisando, né? Pastor Alex também perguntando sobre oração. Eu pergunto, por quantos irmãos da nossa igreja vocês têm orado durante a sua semana? Para qual irmão você tem mandado mensagem que você olhou no domingo e não viu e falou, está faltando alguém? Isso não é só responsabilidade da liderança, é nossa. Eu não sei você, mas quando um irmão meu está longe, eu sinto falta. Minha família é pequena, mas quando tão longe a gente sente falta. Se você não está se sentindo saudade do seu irmão, é porque ele ainda não é seu irmão. Quem não quer ter a família perto? Então, irmãos, vamos nos incentivar. Vamos nos incentivar no amor. Não é sobre exortar, sobre falar que se você não veio, você vai para o inferno. É falar que se você não veio, você está fazendo falta. O seu lugar é aqui. A gente quando vem apresentar aqui os visitantes, se a gente olha e não tem ninguém de visitante, isso não entristece nós. Por um motivo, porque a gente olha e fala, mesmo assim a igreja está cheia. Tem bastante irmãos aqui, tem bastante pessoas aqui. Eles estão firmes, eles estão vindo. Uns com cara de cansado, outros animados, outros chegaram correndo, mas eles estão aqui. E glória a Deus, porque eles conseguiram chegar. Glória a Deus, minha família está aqui reunida para louvar a Deus mais um dia, para lembrar do sacrifício de Jesus, para poder apoiar, abraçar, estar junto, ter comunhão lá embaixo depois. Ninguém quer ir embora. Irmãos, isso é bom demais. Isso é o amor de Deus sendo derramado. Quando a gente pensa em boas obras, muitas vezes a gente fica pensando em caridade. Mas não é sobre caridade, é sobre obras para Deus. É sobre boas obras, obras que alegram, que adoram ao nosso Deus, incentivam ao nosso Deus. Mostram que nós estamos aqui, servos fiéis, buscando a boa obra, a obra dEle, a vontade dEle. E você pode fazer isso, você pode incentivar. A gente tem sido muito incentivado através da reunião de terça, principalmente quando a gente vem aqui no domingo, porque a gente olha na terça e vê que alguém gostou da mensagem, participou, entendeu o recado, tem buscado aplicar, não tem encorajamento melhor. Ver vocês animados no louvor, principalmente quando a gente chega aqui, ensaia, a elétrica não funciona, corre lá, volta e dá trabalho, mas a gente vê que o corpo de Cristo foi edificado. Isso é encorajador. Isso é encorajar, isso é incentivar. Alguém com desejo de estudar, de aprender mais. Eu arrumei um parceirinho aí de estudo para estudar durante a semana. Às vezes eu estou lá 11 horas, ele me liga. E aí, tio, nada? Vamos fazer? Isso é incentivar, irmãos. Não pense que você está sendo peso. Você está sendo bênção, porque às vezes é isso que vai incentivar a gente a buscar mais. E isso é incentivar as boas obras, obras contínuas. A decisão de Josué foi uma decisão contínua. O tempo de deserto de 40 anos, ele estava lá, trabalhando, ele estava lá aguardando o próximo passo. Antes da conclusão, eu queria contar uma historinha que eu pesquisei aqui. Eu não vou nem ler, vou arriscar.
Certo dia, um membro chegou para o pastor na igreja e falou: pastor, estou 30 anos já indo para a igreja e eu vejo que não faz mais sentido para mim. Em 30 anos eu acredito que eu ouvi pelo menos uns 30.000 sermões. 30.000 vezes você abriu a Bíblia, você orou, você me ensinou. E se eu falar para você que eu lembro deles, eu não lembro. Eu devo lembrar aí de uns 20, dos 5 últimos, ou 10. E para mim não faz sentido ficar vindo aqui se na outra semana, ou algumas semanas depois eu vou esquecer. Para quê? E aí o pastor olhou para ele e falou: meu irmão, você está vendo aquela mulher ali? Ela é minha esposa. Eu sou casado com ela há 35 anos. Há 35 anos ela cozinha para mim e para os meus filhos. E ela faz almoço, faz janta, faz café, faz bolo, faz sobremesas gostosas. No domingo é cada banquete. E se eu falar para você que eu lembro o que eu jantei terça-feira, eu não lembro. Mas uma coisa eu falo para você: se não fosse essa janta, hoje eu estava aqui desnutrido. E olhe lá se eu não tivesse desmaiado já de fome. Não deixemos de nos reunir como igreja, irmãos. Talvez daqui 30 anos, ou daqui um mês, vocês não vão lembrar desses 3 pontos. Ação de estar reunidos. Decisão de não só você, mas você e sua casa, custe o que custar. E consciência da sua oportunidade e responsabilidade como igreja, como irmãos e como família, porque começa em casa. Mas se te alimentou hoje, já é motivo de dar muita honra e glória a Deus. Então, para concluir, eu queria reforçar esses pontos. A nossa decisão não pode morrer amanhã. A decisão de Josué não morreu no dia seguinte. Não começou em um dia, mas teve uma ação contínua de buscar servir a Deus, não só ele, mas ele e a casa dele. Uma igreja em ação tem que ter amor e boas obras manifestas. E a igreja continua sendo importante para aqueles que são igreja. Se a igreja não é importante para você, é porque você ainda não está sendo igreja. Se você olha 4 horas, 5 horas da tarde no domingo e pensa: acho que é melhor ficar hoje, ela ainda não alcançou a importância que ela tem na sua vida, nas suas prioridades. Eu queria aproveitar para compartilhar um pouquinho de inveja, porque eu sei que todos sentiram um pouquinho. Enquanto o André estava lendo, né? O André não, quem leu foi a Lucy. A Lucy que leu os votos enquanto ela assinava para se tornar membro. Foi um gesto simbólico, né? Mas de muita importância. Todos nós, enquanto ela lia ali cada um dos compromissos como membro, né? Cada um dos privilégios, estava com vontade de gritar: amém, eu concordo com esse, eu também faço parte disso. Eu quero que esse louvor que nós vamos cantar agora seja você lendo esses votos diante de Deus, você declarando que você continua considerando a igreja importante, a igreja é prioridade na sua vida e da sua família, e você vai servir ao Senhor até Ele voltar. Vamos cantar.